Carta de Joel Goldsmith aos alunos do Caminho Infinito. Carta de julho de 1955, traduzida por Giancarlo Salvani e lida por Gilson Carboneira em 8 de setembro de 2020. Meditação para principiantes. Algumas pessoas não acreditam em Deus, mas a maioria das pessoas está convencida que existe um Deus, ou que existe um poder divino de algum tipo. Porém, elas não têm certeza do que é. Houve tempos em que elas se contentavam em acreditar que havia um Deus no céu, com quem se encontrariam após a morte. Mas, particularmente nesses tempos práticos, muitos não estão satisfeitos com esse tipo de Deus. Nesta época atual, o clamor é que, apesar de todos os grandes avanços mecânicos e materiais no mundo, muito pouco progresso tem sido feito no sentido de desenvolvimento e expansão espiritual. Mas, de fato, isso não é verdade, porque todo esse desenvolvimento mecânico e material é realmente expressão externa de poder espiritual interior. Nossos maiores inventores, descobridores e cientistas foram todos homens dotados espiritualmente. Homens que viveram perto de Deus e que tiveram contato real com Deus. Muitos dos maiores físicos de hoje estão em completo acordo de que não só Deus é uma realidade, mas Deus é evidente em nosso mundo humano. Ao longo dos séculos surgiram homens e mulheres espiritualmente dotados, que tiveram contato consciente com Deus, que conheceram a união consciente com Deus e que trouxeram essa presença e poder para a sua experiência real. Sempre houve um Lao Tse, um Buda, um Jesus, um Paulo, um João, mas nenhum deles jamais teve seguidores muito além do seu círculo pessoal. Nenhum deles foi amplamente conhecido, nem seus ensinamentos amplamente praticados. Não durante seu próprio tempo, ou por longos períodos depois disso. Cada um desses grandes líderes espirituais está de acordo sobre esses princípios básicos e ensinamentos. Faça aos outros o que gostaria que os outros fizessem a você. Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. Tu terás um só Deus. Mas eles não ensinaram que todos nós somos da mesma raça, cor ou credo. Eles ensinaram os princípios de viver, deixar viver, amar, compartilhar, cooperar. Se as várias centenas de milhões de pessoas que professam os ensinamentos de Lao Tse, Buda ou Jesus realmente praticassem e vivessem o que aprenderam, nunca poderia haver uma guerra. Mais tarde, quando os ensinamentos dos grandes mestres espirituais foram organizados, formas religiosas e cerimônias eram praticadas, mas não nas religiões originais. É por essa razão que o mundo decaiu, moral e espiritualmente, a tal ponto que 9/10 do mundo está em guerra, real ou potencialmente. Isso representa o grau em que a humanidade se separou do poder divino, ou da presença de Deus, que foi revelada através destes grandes místicos, como possível para todos os homens. As perguntas que ocupam os pensamentos em todo o mundo hoje são: como podemos tornar Deus disponível em nossa experiência? Como podemos trazer o poder de Deus para nós, como, por exemplo, Jesus fez curando os enfermos, ressuscitando os mortos e alimentando os pobres? Como podemos tornar a presença e o poder de Deus práticos em nossa experiência? Como ter um princípio com o qual trabalhar
que permita nos elevar acima do nível da existência humana? Começamos a entender como isso é conseguido através de algumas das revelações desses mestres espirituais. Nós somos ensinados pelo mestre cristão que o reino de Deus, a presença e o poder de Deus estão dentro de você. Jesus chamou essa presença e poder de Pai. E ele disse: o Pai que habita em mim, ele faz as obras. Paulo, usando termos diferentes, disse: tudo posso naquele que me fortalece. Não faz diferença como você chama este poder, Deus, Pai, Cristo ou qualquer outro nome. Ele deve ser encontrado dentro de você. O reino de Deus está dentro de você, não em igrejas nem em organizações, não em montanhas sagradas nem no templo de Jerusalém. E se realmente acreditássemos nessa grande sabedoria, isso seria o suficiente para nos levar a deixar o mundo por uma temporada, até alcançarmos, tocarmos e respondermos ao Pai interior. Então, quando nós fizéssemos esse contato com Deus, seria revelado que toda a divindade é encontrada dentro de nosso ser individual. O método seguro de fazer este contato foi descoberto muitos séculos atrás, através da prática da meditação. Os povos esclarecidos e educados da Índia, China, Japão e outros países orientais aprenderam a se recolher na meditação e assim encontrar paz, harmonia e alegria, mesmo no meio da tribulação mundial. No 18º século, os Quakers, que é uma seita protestante inglesa, trouxeram a meditação para este país, mas os ensinamentos ocidentais não aceitaram. E assim ela não se espalhou para além de seus próprios grupos. Meditação é o caminho para contatar a presença e o poder dentro de cada indivíduo, de forma a produzir este poder de Deus em expressão, em manifestação e em evidência. A questão naturalmente surge: para quem não aprendeu a arte do silêncio interior, como é realizada a meditação? O máximo da meditação é alcançar um estado de completo silêncio interior. Isso não é simples de realizar, porque não há como parar o pensamento. No entanto, existe uma maneira de meditar que, eventualmente, levará todo o pensamento a cessar por sua própria conta, trazendo a um estado sublime de silêncio interior, em que vêm apenas os pensamentos que emanam de Deus. Existem muitas formas de meditar, mas para o principiante em meditação é importante evitar a tentativa de realizar algo além da sua imediata compreensão. Para meditar sem perder o fio, sem permitir pensamentos estranhos, perturbadores tomem o lugar, o modo de meditação contemplativa é simples e conduzirá passo a passo às formas superiores de meditação. Mesmo antes disso, resultará em uma experiência interior que será a garantia de que o contato interno foi feito. Vamos rever o que sabemos sobre a natureza de Deus e a natureza da oração. Então veja como nossas meditações podem se encaixar nisso. Nos escritos do Caminho Infinito é revelado que Deus é um ser divino, sempre presente, sempre disponível, preenchendo todo o espaço. Deus não tem nada para dar e nenhum poder para reter. Deus é poder e princípio criativo, a influência que mantém e sustenta este universo. Deus é Deus o tempo todo, e Ele está sendo Deus sem a direção ou petição de nossa parte, e sem a afirmação
ou oração de qualquer natureza. Enquanto isso está sendo escrito, não há sol no céu, é noite, mas não há nenhum traço de medo sobre o amanhã. Seria inútil rezar para que o sol nascesse amanhã, simplesmente porque Deus não requer essa informação ou oração de nós. Deus governa este universo por sua conta, e no devido tempo o sol nascerá. Orando de maneira a peticionar e suplicar, não vai mudar o ritmo ordenado de Deus para o universo. O trabalho de Deus está feito. As leis de Deus estão em operação. Os processos de Deus já estão atuando. Aquilo que é, divina e eternamente é. E não podemos influenciar Deus para que assim seja, ou impedir que assim seja. Isso nos dá um conceito diferente de Deus do muito que se mantém até agora. Nós sentimos que era importante e necessário informar Deus sobre nossas necessidades ou sobre as necessidades do mundo. O Mestre nos disse: vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedires. E é do agrado do Pai dar-vos o reino. Isso deveria ter nos ensinado que a natureza da oração é uma compreensão da natureza de Deus, das leis de Deus e do amor de Deus, e que a oração que tenha ensinar ou pedir a Deus não é muito proveitoso. Ao rever a natureza de Deus e a natureza da oração, você tem meditado, você tem ponderado, você tem contemplado. Pense nessa palavra, contemplação, e veja se você pode trazer a sua oração para ser uma contemplação, uma intenção e grata consideração daquilo que é. Isso não seria uma linha de pensamento que pretenderia mudar alguma coisa ou ter esperança de conseguir alguma coisa. Não seria uma linha de pensamento que faria parecer que você conhece mais as necessidades da terra do que Deus sabe, ou que você tem mais amor que Deus. Nesse estado contemplativo, você transcende o desejo de dizer a Deus qualquer coisa, ou perguntar a Deus qualquer coisa, e sua contemplação toma a forma de testemunhar o sol, a lua, as estrelas, as marés, as coisas crescentes e vivas. Sua contemplação toma a forma de lembrar que os céus e a terra estão cheias de tudo que o homem tem necessidade. Tudo que você contempla é mostrado como a glória de Deus, como a lei de Deus, o amor de Deus pelos seus filhos. E é então que você entra em um estado de meditação, do qual as palavras das Escrituras são cumpridas. Tu o manterás em perfeita paz, aquele cuja mente está em ti. E ainda, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esta contemplação da presença e lei de Deus neste universo é uma forma simples de meditação. Mantém sua mente continuamente centrada em Deus e impede que ela se desvie para outros assuntos. Mais ainda, não há tensão, porque você não está tentando realizar ou adquirir qualquer coisa. Silenciosamente, gentil e pacificamente, você está observando Deus em ação na terra, assim como Ele está no céu. Você está testemunhando as próprias glórias de Deus, enquanto você contempla as glórias de Deus que já existem e estão disponíveis para a sua contemplação. Você está louvando a Deus, reconhecendo a Deus, e você está dando testemunho do fato de que a graça de Deus é a sua suficiência. Conforme você se envolve nesta atividade espiritual de contemplar a Deus no trabalho, no dia a dia,
você vai sendo levado a um estado de consciência onde o pensamento, por sua própria vontade, vai abrandando e finalmente parando. E um dia, em um segundo de silêncio, a atividade ou presença de Deus se fará conhecer a você. A partir desse momento, você saberá que o reino de Deus está dentro de você e não mais você vai procurar o seu bem no reino exterior. Já não se sentirá obrigado a depender de pessoas, coisas ou condições. Uma vez que você chegue à conclusão de que a graça de Deus é sua suficiência, você estará vivendo uma vida de oração contínua. Você vai orar sem cessar e ainda assim nunca vai desejar nada, nem dizer a Deus sobre qualquer necessidade, nem tentar influenciar Deus a dar a você. Você estará em um estado contínuo de oração, meramente pela percepção de que a graça de Deus, que povoou esta terra e a encheu de todas as coisas boas para o uso do homem, é a sua suficiência em todas as coisas. A sabedoria de Deus é a sua suficiência. O amor divino que atendeu a todas as necessidades desta terra é a sua suficiência. Você ainda poderia pedir mais, depois da percepção de que a inteligência infinita que governa este universo está governando seus assuntos individuais? E o amor divino que é mostrado na criação e manutenção deste universo está interessado na sua vida, nos seus negócios e na sua casa? A graça de Deus é suficiente para encher toda esta terra. Portanto, ela deve ser suficiente para as suas necessidades individuais. No momento que você sabe que a graça do Pai interior é sua suficiência, você é para sempre removido da necessidade da dependência humana. E assim, ela é que lhe dá amor, alegria, abundância, liberdade, segurança e paz. Você está liberto para sempre de qualquer pessoa ou coisa deste mundo. E no momento que seu vizinho tem essa mesma consciência, há dois de vocês vivendo em união com Deus e perfeita unidade um com o outro. Quando estamos em união com Deus, estamos em união um com os outros. E nesta unidade estamos em paz. Nós estamos em irmandade. Somos libertos de ódios, invejas, ciúmes e malícia. Nós não queremos nada que qualquer pessoa tem e estamos dispostos a compartilhar o que temos, porque estamos recebendo e aceitando a graça divina. Nesta unidade há um relaxamento quanto ao medo, dúvida e desconfiança, e somos capazes de amarmos e sermos leais uns aos outros, e termos fé e confiança em cada um dos outros. Nossa necessidade é a percepção da natureza de Deus e do governo de Deus, e a contemplação disso é uma forma de meditação que leva a outras formas superiores, a níveis mais elevados de consciência. Eventualmente, somos levados a esse nível da consciência em que a meditação é um silêncio total de pensamento, um estado completo de consciência em que há um estado de alerta interior, um despertar interno, um estado de receptividade e expectativa, no qual flui a realização da presença de Deus. Além disso, não precisamos de nada. É melhor ter essa percepção do que ter um mundo inteiro de fama,
e fortuna a seu comando, porque essa percepção é o multiplicador de pães e peixes. Não faz diferença que necessidade imediata possa ser. A presença de Deus é o cumprimento dessa necessidade. Em algum ponto desta contemplação, uma questão natural provavelmente chegará à sua mente. Se é verdade que Deus é a inteligência infinita e o amor divino que governa este universo, como explicamos o pecado, doença, falta e limitação que está no mundo? A resposta está na nossa separação, ou senso de separação de Deus. Uma das coisas que nos separam de Deus foram as nossas orações. Nada tende a nos separar mais do que as orações que nos foram ensinadas por gerações, porque essas orações negam a sabedoria infinita de Deus e negam o amor infinito de Deus. Quando você pede a Deus por algo, você declara que Deus não é a inteligência infinita e nem é o amor divino, e você se separou dele. Um dos maiores ensinamentos do Mestre é que não é necessário pensar em nossas vidas, o que devemos comer ou beber, ou o que nos vestiremos, porque o nosso Pai Celestial sabe que precisamos destas coisas. As nações do mundo oram por estas coisas, mas não vós. Antes, buscai o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, porque é do agrado do Pai dar-vos o reino. A oração que contempla Deus disponível não é a oração que se propõe a saber mais que Deus. A oração de valor é a percepção da verdadeira natureza de Deus. A oração que nos leva à sintonização ou união com a presença e poder de Deus. Ao contrário, a oração de petição nos separa de nosso bem, porque é uma oração que não tem conhecimento da natureza de Deus. Você não conhece a Deus corretamente até conhecer a Deus como sabedoria infinita e amor divino. Você não conhece Deus corretamente até que você tenha a capacidade de deixar de pedir. Em nossa ignorância, tornamo-nos separados da experiência individual real de Deus. E por isso devemos pedir que Ele se revele. Nós devemos pedir por sabedoria, por luz, por graça. Mas isso é tudo. Pede e dar-se-vos-á. Buscais e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Peça repetidas vezes. Abra meus olhos para que eu veja. Abra meus ouvidos para que eu possa te ouvir. Abra meus olhos de visão espiritual para que eu possa discernir e compreender espiritualmente, para que eu te conheça como tu és. Esta forma de pedir é a sabedoria, mas pedir por segurança, suprimento e paz não é. Provisão, segurança e paz são presentes gratuitos para o mundo agora, e eles esperam que nós os desfrutemos, nos colocando em harmonia com a lei de Deus. No momento em que você contempla Deus deste ponto de vista, revisa a natureza da obra de Deus na terra e percebe que há uma sabedoria infinita e um amor divino governando este universo, vem sobre você tal sentimento de paz que você vai se admirar que algo já lhe tenha preocupado. No entanto, apenas afirmar que Deus é a sabedoria infinita e o amor divino não fará muito por você. É apenas como resultado dessa contemplação que você realmente aceita, a partir de sua própria experiência interior, que isso é verdade. Deve haver a experiência real da consciência interior.
que vem como resultado desta contemplação de Deus. Persistindo nesta contemplação, Deus se tornará uma nova experiência e você vai se encontrar em desenvolvimento, ou como um estado de consciência desenvolvido, em que você nunca buscará por Deus por nada, para nada. Você estará vivendo na percepção de Deus fluindo continuamente, e você perceberá que o reino de Deus literalmente está dentro de você. É através da meditação que você faz contato com este reino. E como resultado deste estado mais elevado de consciência, imediatamente você começa a ver maiores harmonias da mente, do corpo, do bolso e relacionamentos de família e comunidade que aparecem em sua experiência. Só será necessário descansar em paz e quietude e deixar que a graça de Deus preencha sua mente, alma, ser e corpo. E então você vai sorrir na realização de que tua sabedoria é suficiente para mim. Teu amor me satisfaz. Eu descanso em ti. Contemplação. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra de suas mãos. Salmos 19, 1. Quando você está perto da natureza, no campo, nas montanhas ou no mar, mais especialmente em um clima calmo, quieto e reflexível, você se torna consciente de muitas coisas maravilhosas e belas que normalmente escapam de sua atenção e pensamento. Muitas vezes à noite, quando estou sentado na varanda, tomo consciência dos milhões de estrelas acima e, na contemplação de seu número e brilho, noto a constelação conhecida como Cruzeiro do Sul. Depois de assisti-los subir muitas vezes em rota de perfeita regularidade, você percebe que existe uma lei, uma ordem e uma atividade por trás deste evento, que produz essa experiência todas as noites. E assim também é com a regular e ordenada ascensão da lua, o fluxo-refluxo das marés, a sucessão de coisas crescendo, cada uma em seu próprio tempo. Ao ponderar isso em conexão com a oração, você não vê que seria pecaminoso rezar para que o Cruzeiro do Sul subisse no céu? Ou rezar para que a maré encha ou vaze? Não seria pecado orar para que as flores floresçam? Quando tudo o que se tem de fazer é contemplar o grande mistério da vida, se desdobrando e se revelando diante dos seus olhos? Os grandes profetas da antiguidade viram que o homem não precisa fazer nada sobre as grandes coisas e os grandes milagres da vida, a não ser contemplá-los, apreciá-los e ser grato. E ser grato por haver uma sabedoria infinita, um amor divino que criou todas estas coisas para a sua própria glória. E isso significa realmente para a sua mente a minha glória, porque a única existência de Deus é como você e como eu. Já vimos antes que é inútil orar por suprimento. Se fosse para você ser assim prático, de pensar em termos de carne e batata, roupas, ar fresco, água pura, então você sabe que há uma abundância destas coisas no mundo. Não adianta orar por elas. Há pessoas suficientes no mundo para que todos possam ter a abundância de companheiros. Então não adianta rezar por companheirismo. Certamente, se Deus criou os céus, a terra e os oceanos, e se Deus abasteceu a terra com todas as coisas boas,
Você duvida por um momento que Ele criou um corpo perfeito para você, para seu uso e para seu prazer e expressão? Deus não poderia ter nos dado tanto de sua graça, expressa em provisão infinita, sem também nos ter dado corpos perfeitos. Quando você contempla os processos ordenados do que chamamos de natureza, e você percebe a atividade invisível do Espírito, conforme ele aparece exteriormente como as harmonias da vida, então você vê a futilidade de se orar por qualquer coisa. Se não é necessário orar por todas essas coisas, o que resta para orar? Foi dito anteriormente que toda vez que você resiste à tentação de orar, você está em oração. Esta parece uma declaração estranha e você pode questionar. No começo, isso parece acabar com a oração e a necessidade de oração, mas algo em seu coração lhe diz que a oração é uma coisa gloriosa, que a oração é uma coisa necessária e que a oração é uma das mais belas experiências na terra. Alguma coisa dentro de você diz que a oração deve ser a mesma voz de Deus, a própria atmosfera de Deus, a própria consciência de Deus. Alguma coisa diz-lhe que a oração é uma coisa sagrada e secreta, que você não deve orar para ser visto pelos homens, mas que você deve se retirar para um santuário interior, o abrigo secreto do Altíssimo, e lá rezar, na percepção de que o Senhor é o meu pastor, e porque o Senhor é o meu pastor, a graça do Senhor é minha suficiência. Deus deve amar o seu Filho, pois Ele criou a todo o céu e a toda a terra para o seu Filho, para você e para mim. É maravilhoso saber que Deus me ama, do que saber que eu amo a Deus. O amor de Deus é expresso como meu amor, refletido pelo meu amor, pois sem o amor por mim mesmo eu não poderia amar a Deus. Você pode ver prontamente que esta é uma atividade de mão dupla, muito mais do que a experiência humana. Não é difícil amar aqueles que nos amam, mas é muito difícil amar aqueles que têm pouco ou nenhum sentimento por nós. E eu também não estou preocupado com o meu amor por Deus, porque ele não existiria a não ser pelo amor de Deus por mim. Apenas a percepção do amor de Deus por seu universo e por seus filhos é oração. E nesta oração não há desejos de que Deus deva me amar mais do que Ele já ama. Não há sentimento de que Deus deveria estar fazendo mais do que Ele já está fazendo. Se existe algum desejo, é que eu aprecie mais o amor de Deus e tudo o que Ele está fazendo na minha vida, na minha mente, na minha alma, no meu corpo e no meu bolso. Seria bom ponderar mais as belezas e recompensas que abundam em minhas mãos e perceber que nada disso seria possível senão pelo amor de Deus por seus filhos. Deus nos deu o sol para que possamos ter a luz do dia, a lua para que possamos ter a luz da noite. Ele deu a terra e os mares para que possamos ser alimentados, para que possamos viajar. Ele nos deu brisas suaves para que sejamos refrescados. Deus providenciou todas as nossas necessidades. A oração é uma contemplação das belezas e graças de Deus. E a oração é uma contemplação da atividade de Deus em nossa experiência e na experiência do mundo. Esta oração faz de você um contemplativo e ainda assim não o tira do mundo. Não é necessário deixar o mundo para contemplar a graça de Deus.
Apenas tire um tempinho durante seus dias e noites ocupados para estar perto de Deus. Vá para onde você possa ver o céu, o mar ou um lago e contemplar, estar em oração, estar em comunhão com Deus. Você pode estar em oração enquanto estiver envolvido em qualquer uma das atividades humanas, seja mantendo a casa ou indo para o trabalho. Você pode reservar uma área da consciência para a contemplação da presença de Deus. E você pode estar vendo a presença de Deus em todas as atividades que acontecem para você. Levante seu pensamento a Deus. Abra seu ouvido interno para ouvir a pequena e silenciosa voz. E, com seu olho interior, contemple o universo do Espírito. Mesmo enquanto seus olhos físicos estão envolvidos em atividades físicas. Você pode estar no mundo, mas não ser do mundo. Rapidamente você entenderá porque o desejo é um pecado, a menos que o desejo seja por uma maior percepção de Deus, as coisas de Deus e os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus não são os seus pensamentos, e certamente seus pensamentos nunca podem ser os pensamentos de Deus. Mas os pensamentos de Deus podem se tornar seus pensamentos se você aprender a contemplar Deus como uma forma de oração, em vez de desejar ou mesmo esperar por alguma coisa. Expectativa, no entanto, pode ser oração, se sua expectativa for a de ver o broto se tornar flor, de contemplar o céu ser, de repente preenchido com a luz das estrelas e da lua, de esperar enquanto o sol nasce e a plenitude de sua luz e calor o envolvem. Quando a esperança é que Deus deva sair de sua órbita para obedecer às suas instruções, súplicas, desejos pessoais e desejos, aí então isso se torna um pecado. Vários anos atrás eu disse que nunca mais haveria uma classe do caminho infinito, a menos que mais me fosse revelado sobre o assunto da oração. Houve muitas aulas desde então, mas cada uma tem sido um reconhecimento de que ainda não chegamos à plenitude da compreensão da oração. Ainda que cada um tenha um conceito mais elevado de oração, a oração é o nosso único contato com Deus, e é somente através da oração que as belezas, as atividades, a abundância, as alegrias e a paz da graça de Deus podem chegar até nós. Não há absolutamente nenhuma outra maneira de se entrar ou estar sob o governo de Deus além da oração. E quando estamos em oração, estamos acolhidos em Deus. A verdadeira oração é o conceito mais elevado em que contemplamos as infinitas maneiras que Deus tem nos amado, e no qual nós não mais nos voltamos para Deus para qualquer coisa, exceto a alegria de desfrutar de sua presença, em sua graça, em seu amor. Não fique preocupado com seu amor por Deus. Isso seguirá de uma maneira normal e natural, e você dará expressão para ele. Ações falam mais alto do que palavras, e nem sempre é quem fala muito do amor que mais ama. Contemple o amor de Deus por você e contemple as infinitas formas do amor de Deus por sua criação. No amor de Deus não há crítica, não há julgamento e não há condenação. No amor de Deus não há ontem. O amor de Deus está fluindo agora e não pode negar e nem pode dar a si mesmo. O amor de Deus é um estado do que é, um estado do ser. Você percebe isso na meditação e contemplação do amor de Deus.
sentindo-o, ciente disso, até que o amor de Deus permeie tanto sua consciência que você nem mais reza. Você está ciente apenas de estar em estado constante de oração. A oração é uma contemplação do amor de Deus por seu reino. A oração é uma percepção da presença de Deus, preenchendo todo o espaço. A oração é uma consciência da paz, da alegria e da abundância. A oração é uma quietude interior e um silêncio, uma abstenção do pensamento e do desejo. A oração é contemplar e testemunhar a graça de Deus. A oração é uma realização do que é. A oração é a sagrada contemplação de onde tu estás, eu estou. Onde eu estou, tu estás. Filho, tu estás sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. A graça de Deus é minha suficiência para todas as coisas. O amor de Deus está me envolvendo e a todo este universo. A paz de Deus está neste mundo. O Senhor é o meu pastor, eu nada desejo. Onde quer que eu esteja, o Senhor está, mesmo que eu faça a minha cama no inferno. A oração é uma contemplação do é. Deus é, a vida é, o amor é, a alegria é. A oração é um transbordar de gratidão, porque tu nos destes o céu e a terra para nossa glória. A oração é um coração cheio de gratidão, por ainda haver mais bênçãos em oração do que você já conheceu ou sonhou. Tu me mostras o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há prazeres para todos sempre. Quando vamos orar, é útil lembrar que podemos orar por qualquer coisa, contando que não seja deste mundo. O amor é o cumprimento da lei. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. O amor é o cumprimento da lei. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vós ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros cumpriu a lei. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, versículo 8 ao 10. Você está cumprindo a lei do amor na medida em que você é capaz? Se o amor não está preenchendo o seu ser, você não está cumprindo a lei do amor e você separou-se de sua plenitude. Deus não é um Deus que dá, nem um Deus que retém. Deus é um estado divino que está sendo agora, e assim a sua experiência da vida representa o grau em que você está cumprindo a lei do amor. Qualquer falta de demonstração, falta de paz, harmonia ou segurança representa a sua violação da lei de Deus. Representa a retenção do amor pelo seu companheiro, representa não fazer aos outros como gostaria que os outros fizessem a você. Não violamos tão frequentemente a lei do amor por nossa conduta humana, de uns para com os outros, como pelos conceitos mentais que nós mantemos. Muitas vezes nós amamos um e não gostamos de outro, confiamos em um e tememos o outro, e é nisso que violamos a lei do amor. Nenhum de nós gostaria de ser julgado pelo nosso grau de humanidade, porque todo mundo está debaixo de seus próprios padrões do que deveria ser. Em vez disso, deveríamos ser julgados pelo que somos por dentro, pelo que sabemos ser nosso verdadeiro ser, ao invés de julgar pelas aparências.
devemos julgar o julgamento justo, olhando para a alma de cada indivíduo, vendo o Cristo e assentindo que Deus existe. Existe a própria presença e Espírito de Deus. O reino de Deus está dentro de você. E uma vez que você perceba que Deus é o centro e a circunferência de cada ser individual, nesse exato momento você está amando o seu próximo como você gostaria de ser amado por ele. À medida que temos mais amor a Deus, temos mais amor ao nosso semelhante e temos menos espaço em nossa consciência para julgamentos, para críticas e condenações. Em unidade com o homem, nós entramos em unidade com Deus. Então, amamos nosso próximo como a nós mesmos e estamos assim cumprindo a lei do amor.